Boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo. Sou Pedro Barata, diretor executivo da CFA Society Portugal. Vamos iniciar a sessão. Vou passar já a palavra ao Flávio Palpelbaum, que é o presidente da CFA Brasil. Flávio, como se diz em inglês, the floor is yours. Bom, muito obrigado, Pedro. Bom dia a todos para quem está no Brasil, boa tarde em Portugal, e outros países. É um prazer enorme estar aqui em nome da CFA Society Brasil, fazendo a abertura desse evento. Um tema super importante, um tema que está dentro da missão do nosso CFA Society, de elevar a barra, elevar o padrão da indústria e muito mais do que isso, a gente poder trazer um pouco da base, né, de educação financeira para todos. E aí só queria, antes de mais nada, então, fazer uma apresentação aqui da CFA Society Brasil, tá? A gente faz parte, uma das 160 societies conectadas à rede do CFA Institute, tá? O CFA Institute é uma instituição global, com foco em fornecer aí um programa de certificações, né, a mais conhecida, a certificação CFA, para trazer aí um pouco de educação e ética e padrões para a indústria de investimento e indústria financeira. Tá? O CFA Institute tem mais de 190 mil membros no mundo inteiro, um pouco mais de 200 mil pessoas fazem os exames CFA, a certificação CFA ao longo dos anos, né, anualmente. Tá? Então, é algo bastante relevante e uma responsabilidade enorme a gente trazer não só a CFA Society Brasil, CFA Society Portugal, aqui representada pelo Pedro, né? Mas é uma responsabilidade muito grande a gente poder trazer essa missão para os nossos países. Tá? No Brasil, somos cerca de 1.300 membros, que trabalham em diversas áreas na indústria de investimento e indústria financeira, e cerca de 40% dos nossos membros têm até 35 anos. Né? Então, assim, são jovens, não tão jovens, né? Porque a gente está para falar aqui de jovens mesmo, né? Infelizmente a gente vai ficando mais velho, vai tentando se manter jovem também, né? Mas o que a gente precisa é levar essa educação financeira para as pessoas que estão iniciando sua vida, a vida mesmo, mas a vida profissional, que é aquele processo de poupança. A gente tem um comitê de advocacy na CFA Society Brasil, onde a gente busca desenvolver projetos e estudos com foco para a gente elevar a barra da indústria de investimento. E esse elevar a barra da indústria de investimento, a gente fala muito, tem muito relação com a poupança, né? Com a forma de fazer poupança e com os investimentos, né? Principalmente para que as pessoas recebam as melhores consultorias que estejam adequadas ao seu perfil, né? Que isso é muito importante. E a gente também busca desenvolver projetos também de educação financeira, principalmente para jovens, e isso tem a relação com a poupança também, mas também com a questão da dívida. E aí queria só trazer um dado interessante, acho que o Gustavo Cerbasi vai poder falar um pouco, quer dizer, vai falar muito melhor do que eu estou trazendo aqui, mas são 2, 3 dados que eu achei bem interessante destacar aqui, né? Trazido aqui pelo SPC Brasil, né, que é o Bureau de Crédito no Brasil, onde cerca de 20% dos jovens entre 18 e 24 anos já estariam endividados. Né? Então, 1 a cada 5 jovens entre 18 e 24 anos com um grau de endividamento relevante. E 75% dos jovens aí entre 18 e 30 anos, né, aumentando um pouco esse range, não fazem controle dos gastos, né, o que é bastante relevante também. E acho que um ponto que vale destacar também nessa introdução é sobre a questão das bets, né? Acho que em qualquer lugar do mundo a gente vê esse processo crescendo bastante, e a consultoria Strategy End, né, publicou que as bets já representam aqui no país 75% das despesas de lazer e cultura
E se for olhar só a despesa de alimentação dessas classes, isso, o custo com o BET já representa 5% das despesas de alimentação, que é algo bastante relevante e é algo que a gente tem bastante dúvida se isso representa ganho na economia real, né? Porque o investimento acaba sendo, né, os ganhos ficam reciclados dentro da própria BET, né? Então, acho que é um ponto aí para vocês discutirem também, tá? Só jogando um pouco de ponto aqui a mais. E aí, por fim, sei que Pedro vai apresentar a todos, né? Mas eu não poderia deixar de só mencionar aqui o representante aqui do país que veio aqui trazer um pouco do seu brilhantismo, tá? No tema, o Gustavo Cerbasi. O Gustavo, ele é mestre em finanças pela Universidade de São Paulo, graduado em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, também de São Paulo, e consultor, professor palestrante, e aí desde 1999, cerca disso, vem atuando no tema de educação financeira. Hoje é um dos principais, vamos chamar aqui, né, influencers do país, e tem tem 16 livros já publicados, com mais de 3 milhões de exemplares vendidos, tá? Tem livros até traduzidos para outras línguas, então, que é bastante relevante, né, para levar um pouco mais desse conteúdo. Então, queria só encerrar minha fala agradecendo a CFA Society Portugal, tá, pelo convite, pela parceria, agradecendo a CMVM, tá? A gente tem uma parceria muito grande com a CVM aqui no Brasil, quando a gente tem essa semana de educação financeira também, então a gente sabe da relevância, e desejar a todos, tá, aos outros influencers que estão aqui, né, de Angola, Portugal, Guiné-Bissau, que possam fazer uma excelente discussão. Um ótimo evento para todos. Obrigado. Obrigado, Flávio. Então, vamos começar agora a sessão. Eu tenho um enorme prazer em moderar este evento. Só vou acrescentar aqui duas ou três frases em relação ao que o Flávio já disse e também para enquadrar este evento. Portanto, por um lado, a CFA Society Portugal é uma associação sem fins lucrativos que representa em Portugal o CFA Institute, que é uma organização global que promove a educação financeira dos profissionais do setor financeiro, assim como da população em geral. Em parceria com o CFA Brasil, criámos em 2023 a comunidade CFA do mundo de língua portuguesa, que tem por objetivo a troca de conhecimento entre países cuja língua oficial é o português, as comunidades lusófonas, bem como as diásporas lusófonas que existem nos principais centros financeiros mundiais. E no seguimento disto, é pela primeira vez no âmbito da Semana Mundial do Investidor que estamos a organizar um evento dedicado à comunidade da língua portuguesa. E isto dá-nos aqui bastante orgulho. A Semana Mundial do Investidor é uma iniciativa mundial da IOSCO. A IOSCO é a Organização Internacional das Comissões de Valores Mobiliários, que abrange reguladores de todo o mundo e que em Portugal é organizado sob a égide da CMVM, que é o regulador dos mercados financeiros. A semana começou hoje, portanto é de hoje até ao dia 11, e o tema da edição deste ano é a relação dos jovens com o setor financeiro. Portanto, daí o racional deste evento. Portanto, este evento vamos discutir a relação dos jovens com a dívida, a poupança e os investimentos em quatro países lusófonos: Angola, Brasil, Guiné-Bissau e Portugal. Países que têm realidades muito diferentes em termos culturais, em termos financeiros, mas que estão interligados pela mesma língua e por séculos de relações de amizade. Assim, em nome da CFA Society Portugal, agradecemos à CMVM por nos terem convidado e para sermos parceiros da Semana Mundial do Investidor pelo quarto ano consecutivo. À CFA Brasil pela ajuda na organização deste evento. Sem eles não tínhamos chegado ao Gustavo Cerbasi. E aos quatro palestrantes que tão energeticamente aceitaram o nosso convite. Eu vou apresentar os outros três, portanto o Gustavo já foi apresentado. Começo pelo Franklin Carneiro da Silva. Portanto, o Franklin é licenciado em Economia e mestre em Finanças pela Faculdade de Economia do Porto, e está quase a ser um colega nosso, portanto, falta-lhe só fazer o nível 3 para também ser um CFA. É um dos fundadores do Help Me Choose, que é uma empresa que desenvolve produtos que ajudam pessoas a tomarem decisões financeiras mais informadas. Anteriormente, trabalhou na Golden Wealth Management, como analista de fundos de investimentos. Pronto, isto é o currículo do Franklin. Franklin, muito obrigado por teres vindo. Agora apresento o Rafik Baldé. Portanto, o Rafik Baldé
vai-nos falar da Guiné-Bissau, que ele é de origem ele é guineense, mas também vai falar de Portugal porque ele está radicado cá em Portugal. Portanto, em termos de educação, portanto, fez pós-graduação, peço desculpa, em análise financeira pelo ISEC, é analista certificado pela CEFA, portanto, a CEFA é concorrente da CFA. Rafi, tens de tirar o CFA. É co-criador do site Que Rico Casal, que é uma empresa que procura promover a educação financeira especializada em finanças pessoais e investimentos. É profissional há mais de 10 anos, trabalhou anteriormente na Deloitte e na CMVM, na área de supervisão de informação financeira do Departamento de Emitentes. Finalmente, last but not least, o Lopo Santos, que será o representante de Angola. A nível académico é licenciado em Gestão, pós-graduado em Gestão de Negócio e mestrado em Finanças pela Universidade de Aberdeen. É o responsável pelo projeto Renda Passiva, sendo um dos principais fire influencers de Angola. Profissionalmente, trabalhou em finanças corporativas e impostos mais de 8 anos na PwC e na Autoridade Tributária Angolana, na AGT. Portanto, mais uma vez agradeço aos quatro. E vamos começar, se calhar começo pelo Gustavo. A primeira pergunta é se Gustavo, muito sumariamente, se consegue explicar o teu canal e qual é que é a relação do teu canal em termos com o público jovem? Como é que atuas perante o público jovem? Obrigado, Pedro. Antes de mais nada, é um grande prazer estar aqui conversando com o Lopo, Rafik, Franklin, a convite do CFA Society Portugal e CFA Brasil. Bom, meu canal, na verdade, tem algumas frentes de trabalho, como o Flávio comentou, estou há 25 anos trabalhando, né, com educação financeira e inteligência financeira. Hoje eu sou sócio de uma plataforma de serviços de saúde financeira chamada Super Rico. É uma empresa que tem um time de planejadores financeiros, todos eles CFPs, que prestam serviço de planejamento para famílias, ou seja, nós conectamos o planejamento aos consultores de investimentos. Nós preparamos as famílias para serem melhor orientadas sobre investimentos. E além desse trabalho do qual eu sou sócio, eu tenho um canal, nas redes sociais, tenho um canal no YouTube, no Instagram, onde eu faço um grande trabalho de divulgação dos conteúdos, dos meus livros, das minhas ideias, do meu modelo de trabalho, e tenho um curso online, um curso chamado Inteligência Financeira, que existe desde 2016. É um grande sucesso aqui no Brasil, já são 42 mil alunos em 16 turmas. Hoje, no dia de hoje, estou começando a 16ª turma, na verdade, e nesse curso de Inteligência Financeira, eu trabalho a orientação financeira do começo ao fim, saindo das dívidas, organizando o planejamento, montando os investimentos, num programa de mais ou menos 40 horas, e já atendi públicos não só do Brasil, mas num total de 57 países, inclusive os países que estão aqui representados, alunos de Guiné-Bissau, de Angola, Portugal, obviamente, acho que é a segunda maior comunidade que eu tenho no curso, mas o meu trabalho é orientar para que as pessoas alcancem independência financeira, alcancem liberdade financeira, num país como o Brasil, em que não falta apenas educação financeira, falta educação como um todo. A maior parte dos brasileiros sai da escola com conhecimentos de português, matemática, conhecimentos básicos bastante limitados. Então, é um trabalho que tem que vencer uma abordagem muito rasa da educação que nós temos no nosso país, infelizmente, que é uma realidade também de outros países. Mas são 25 anos batalhando arduamente para fazer com que as famílias se conscientizem das oportunidades e das armadilhas que existem no mercado financeiro para que todos possam fazer as melhores escolhas e ter um relacionamento melhor com instituições financeiras de qualquer natureza, não apenas bancos, mas seguradoras, empresas de capitalização, previdência, e com isso a gente tem construído uma relação bastante interessante entre instituições, público, e avançando claramente num cenário em que esse público explora cada vez melhor os serviços que são oferecidos. Nós temos uma perspectiva bastante interessante para os próximos anos para o Brasil, considerando que, com mais educação financeira, a população usa melhor do crédito e maior estabilidade da economia como um todo. Ok, obrigado. Agora, Lopo Santos, queres falar da renda passiva? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, obrigado, Pedro. E pronto, é com grande entusiasmo que eu aceitei o convite e sinto-me lisonjeado por ter aqui a oportunidade também de partilhar a perspectiva da Angola num rico painel com o Rafik, o Franklin e o Gustavo.
Eu sou Lopo Santos, educador financeiro, já fiz esta introdução e muito bem. Eu sou fundador da plataforma de educação financeira, começou com um projeto denominado Renda Passiva. Iniciou, como maior parte dos educadores financeiros, com um hobby que eu tinha, né? A maior parte das pessoas à minha volta vinham ter comigo sobre como cuidar do seu próprio dinheiro, como fazer um orçamento, como começar a investir e surgiu como um canal que eu acabei por usar tanto no YouTube, no Instagram, para divulgar tudo o que eu sabia sobre educação financeira, ensinando as pessoas como cuidar do seu próprio dinheiro e como darem os primeiros passos no mundo dos investimentos. Em Angola, o nível de literacia financeira é muito baixo, né, como vocês devem presumir. Nós temos uma literacia tão baixa que, inclusive, até mesmo profissionais do sistema financeiro têm dificuldade de explicar como é que funcionam os produtos financeiros dos próprios bancos, ainda mais os produtos financeiros do mercado de capitais. Então, a renda passiva é hoje um dos principais canais de educação financeira em Angola. A maior parte dos jovens, seja dos jovens que nós estamos aqui a falar, mesmo até de uma classe, uma faixa etária um bocadinho mais elevada, recorrem aos educadores financeiros e recorrem mais como é que funciona esses produtos e como é que podem tirar proveito para as suas próprias vidas. Quase 4 anos na internet. Nesse período, além da criação de conteúdos ligados a mercado de capitais, a educação financeira, nós também temos dentro da renda passiva vários cursos de literacia financeira que também ajudam as pessoas a se prepararem, muito semelhante com o Gustavo, mas o curso é denominado renda passiva, que ensina as pessoas como colocarem o dinheiro a trabalhar para si, ao invés de trabalharem por dinheiro, ou seja, como é que as pessoas podem através do mercado de capitais, seja os investimentos em renda fixa, em renda variável, ou mesmo até nos produtos comuns que existem dentro do banco e como é que as pessoas podem tirar proveito de todos os instrumentos financeiros que têm à sua disposição. Então, essa é a renda passiva, falamos para Angola toda e algumas pessoas, uma pequena audiência também de outra realidade, como Portugal ou angolanos que vivem fora de Angola. Obrigado. Passo a palavra ao Rafik Baldeia. Se quiseres falar sobre o teu projeto Que Rico Casal. Uhum. Antes de mais, é um prazer enorme estar aqui a poder falar não só aquilo que eu já em Portugal, mas também com uma ligação muito, muito forte à Guiné-Bissau, que é o meu país de origem, e felizmente num painel deste nós conseguimos falar então da realidade de um país que às vezes costuma estar assim um bocadinho à margem, e poder trocar aqui algumas ideias e provavelmente será o início de um movimento relevante para a Guiné-Bissau. É um prazer estar aqui ao pé do Franklin, do Lopo e do Gustavo, que já acompanho há muitos anos e que de alguma forma nos inspira cá em Portugal pelo movimento que fez no Brasil e todos os outros influencers no Brasil, a nós fazemos o mesmo também aqui por Portugal e pelos países também da lusofonia. Em 2020 nós criámos o Que Rico Casal, eu e a minha companheira. Antes de entrarmos aqui, o Franklin dizia que um dos poucos canais, eu não conheço assim muitos mais que tenham como promotores um casal alinhado e que fala de finanças e fala de educação financeira, é muito difícil. Então eu acabo por ter o privilégio de viver o dia a dia com a minha mulher e, ainda cima, a entregarmos um conteúdo que acreditamos que é transformador e relevante para a sociedade portuguesa, que é ensinar a investir de uma forma simples, eficaz e confiante para poder atingir a liberdade financeira. Então, nós temos como principais canais de comunicação as redes sociais, o Instagram, temos um podcast, temos o nosso canal também do YouTube e temos o nosso curso, que é o principal fator de transformação, que é o Método Liberdade Financeira, que já contamos com mais de 1000 alunos, em que o nosso propósito é simples, é ajudar as famílias a investirem com segurança, com confiança e mostrar que aquilo que é o investimento e aquilo que é a criação de uma base para que um dia possam ser financeiramente livres não está reservado apenas a pessoas de finanças, a pessoas com um currículo financeiro, e gostava de quebrar logo aqui este mito, porque nós todos temos aqui um currículo associado ao mercado financeiro, mas a verdade é que não é preciso ter um currículo associado ao mercado financeiro para que as famílias possam pegar no dinheiro, pegar naquilo que é o fruto do seu trabalho e investirem para que possam passar esse legado aos seus filhos, aos seus netos e possam sair daquilo que se chama a roda dos ratos. Então, certamente será uma conversa muito interessante, e vai ser um prazer enorme estar aqui durante a próxima hora convosco.
Obrigado, Rafik. Franklin, ficaste para o fim, mas isto vai calhar a todos. Não há problema. Muito bem, olha, em seguimento aqui dos meus colegas de painel, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Juntamente com o Rafik, pronto, tenho o prazer de estar a representar Portugal. Pronto, aqui do meu lado, portanto, para além daquilo que tu mencionaste relativamente ao Alpine Shows, eu tenho também um canal de YouTube chamado Edge Over Edge, que apesar do nome estar em inglês, é um canal em português. Pronto, também, como há bocado o Lobo estava a partilhar, eu também comecei aquilo com uma brincadeira, portanto, eu estava a trabalhar na Golden Wealth Management, aqui no Porto, uma gestora de patrimónios, e pronto, achei que no YouTube na altura não havia canais suficientes que realmente fossem explorar os conceitos a detalhe, portanto fazer análises mais rigorosas, do que achava que as análises eram um bocado mais superficiais, pronto, e achei que na altura fosse acrescentar valor, portanto a ideia foi continuar a ser desmistificar certos conceitos financeiros, portanto uma linguagem simples, acessível. Eu, apesar de tentar fazer target de pessoas tenham já um certo nível de conhecimento, portanto, para além do básico, já saibam mais um bocadinho. Tento explicar as coisas de forma que toda a gente perceba, portanto, mesmo alguém que nunca falou de investimentos, tento fazer com que a pessoa perceba. Depois também sou muito ativo no LinkedIn, portanto, também faço alguns posts lá. Eu sinto que aqui as pessoas mais novas, pronto, a maneira como me encontro, e também certamente aqui com os meus colegas, tem a ver um bocado com as pesquisas, portanto, que fazem no Google e no YouTube, portanto, a maioria das pessoas que acabam por nos encontrar assim, também no Instagram, também na promoção boca a boca, ou seja, vão vendo e vão gostando e vão partilhando com os seus amigos, a sua família. E também gostava de destacar aqui um projeto recente que tenho com o meu sócio, em que nós comprámos o domínio literaciafinanceira.pt, que achamos que é um domínio poderoso para Portugal, e gostávamos de que fosse um site onde fosse uma referência a nível nacional no que toca à literacia financeira, portanto, incluir tudo, desde, enfim, análise de hipóteses a prazo, PPRs, incluir também um diretório com canais de Instagram recomendados, por exemplo, canais de YouTube, fóruns, pronto, etc. E pronto, é isto do meu lado. Ok, obrigado. Eu agora vou fazer mais perguntas ao Gustavo, porque houve aqui um problema de fusos horários, então o Gustavo não tem disponibilidade de estar o evento todo, e assim vamos aproveitá-lo o máximo possível. Gustavo, em termos de Brasil, a pergunta é: se os jovens recorrem aos Spin Influencers, sentes que os jovens recorrem a ti? Para que é que eles recorrem em termos de tomada de decisão de investimentos? Que critérios é que usam na tomada de decisão de investimentos? Por outro lado, acrescento já aqui outra pergunta. Em termos de endividamento, o Flávio disse há bocado que uma parte significativa dos jovens brasileiros estão endividados. A pergunta é se sabes dizer porquê, com que finalidade é que eles se endividam? Pergunto para já. Bom, Pedro, o Brasil vive uma situação bastante interessante do ponto de vista da educação financeira, que nós estamos passando por uma transição muito forte. Em 2020, a educação financeira passou a fazer parte do que nós chamamos de Base Nacional Comum Curricular, que é o currículo obrigatório que as escolas fundamentais, o ensino fundamental, precisa ter o currículo que os alunos precisam, que os professores precisam passar para os alunos em todas as escolas, públicas e privadas. Então, obrigatoriamente, desde 2020, existe educação financeira no Brasil. Foi uma pena que o anúncio dessa novidade aconteceu exatamente na mesma época em que começou a pandemia, aqui no Brasil e no mundo. Então, um assunto que ficou meio que perdido, uma novidade que não foi muito falada. Mas todas as escolas hoje têm educação financeira. Só que nós temos uma dificuldade que é lidar com essa novidade. O assunto é obrigatório para os alunos, os professores têm que passar para os alunos, só que os professores não tiveram educação financeira quando eram alunos. Então, eu tenho hoje um trabalho voltado principalmente para orientar pais e professores nas escolas, são eventos para pais e professores, para ajudar a acomodar o assunto de maneira a ter exemplos, ter orientações práticas, para que aquele tema que é trabalhado com boas cartilhas no programa governamental seja debatido num nível interessante. Ao mesmo tempo, nós tivemos no Brasil, de 2017 para cá, um crescimento muito grande, acho que todos vocês acompanharam isso, um crescimento muito grande da educação financeira nas redes sociais, os canais no YouTube de finfluencers. Nós temos a Ambima, que faz uma avaliação de quantos finfluencers nós temos. Só de investimentos nós temos mais de 600 no Brasil. Isso significa que o público jovem consome bastante orientação de finfluencers.
o principal motivo para consumir essa orientação não é a educação em si, e sim o entretenimento. São canais que têm sorteios, que têm premiações. Vou mostrar qual que é a carteira do mês, vou mostrar qual que é a solução para você ficar rico rapidamente. Então, tem uma série de iscas de marketing para atrair esse público jovem e um grande número de seguidores. Alguns canais têm mais de 10 milhões de seguidores, em sua maior parte jovens. Então, os jovens, sim, recorrem a influencers, não são necessariamente bem influenciados, porque muitos desses novos influenciadores não são pessoas com muita experiência no mercado, são pessoas que tiveram uma certa aptidão para o assunto e gostaram da oportunidade de fazer resultados tanto em números na rede social quanto em números de cursos, produtos vendidos. Então, a gente vê que tem uma orientação que geralmente é muito superficial e muito movimento de manada que é criado. A gente tem um medo muito grande que, se a Bolsa de Valores do Brasil hoje tem 5 milhões de investidores e existem alguns perfis com mais de 10 milhões de seguidores, na sua maioria jovens, a gente sabe que basta o influenciador dizer que tem uma carteira recomendada para criar um movimento de muitas pessoas comprarem aquelas ações, influenciar o aumento de preço daquelas ações, e no mês seguinte aquele influenciador pode dizer que mudou a carteira, ele não quer, não recomenda mais aquela carteira, recomenda outra. É muito fácil provar que a recomendação dele está certa, porque ao dizer isso, ele faz com que muitos vendam suas ações e comprem outras. Então, no curto prazo, as recomendações são validadas. Só que percebe-se que está se trazendo essa população, essa manada, sempre para muito perto do abismo. Consequentemente, os jovens têm uma postura muito especulativa nos investimentos, predominantemente investem em renda variável, ações, criptoativos, operações de curto prazo, day trade. É muito comum fazer pequenos ganhos, ter perdas na sequência, então não há um crescimento consistente de carteiras. Há um giro muito grande de clientes jovens nas corretoras, abrem contas, se arrependem, perdem dinheiro, depois vão fechar contas e dizer para os amigos que não devem investir. Então, não há uma relação exatamente saudável dos jovens com os investimentos. Os jovens não têm uma visão de longo prazo, que normalmente vão desenvolver de maneira empírica. Vão experimentar criptoativos, vão ganhar e perder dinheiro, vão experimentar ações, ganhar e perder dinheiro, e normalmente quando chega uma fase mais madura da vida, por volta dos 30, 35 anos, quando começam a nascer filhos, vão recorrer a produtos considerados mais de longo prazo. No Brasil, planos de previdência, seguros de vida, pensando num comportamento mais previsível da sua carteira de investimentos. Então, respondendo a primeira parte da pergunta sobre como o jovem investe, é de maneira errática, não de maneira planejada, não seguindo carteiras recomendadas devidamente diversificadas, e há um grande movimento de entradas e saídas do mercado com ganhos e perdas. Do ponto de vista das dívidas, o problema é maior. Porque, como a educação no Brasil, de maneira geral, ela é superficial, nós carecemos de um investimento maior em educação no país para termos uma educação mais uniforme, que seria o ideal. Nós temos uma população adulta mal educada em todos os aspectos, não só financeiro, e os mais jovens que repetem o comportamento dos mais jovens. E o Flávio mencionou um deles. Hoje, um grande problema de saúde pública, um grande problema para a economia brasileira é o alto nível de apostas, seja em loterias esportivas, seja em loterias federais oficiais, seja em joguinhos. Acho que deve ser o mesmo problema no mundo todo, o jogo do tigrinho, do foguetinho, um entretenimento que consome o dinheiro da sociedade, que na medição que nós fazemos na Super Rico, na plataforma da qual sou sócio, já atinge 20% da renda das famílias mais pobres. E eu vou até contestar um pouco uma estatística que o Flávio trouxe, que ela é bem correta, mas quando a gente fala de 20% da renda de famílias de regiões mais pobres do Brasil, nós estamos falando de 100% da verba que antes era destinada ao consumo no varejo. Significa que nós temos regiões do Brasil em que proprietários de farmácias estão lamentando que as pessoas não compram mais medicamentos. Não é apenas supermercado, não é apenas loja de eletrodomésticos, então já é um problema de saúde pública. E isso vem afetando também os jovens, que são bastante envolvidos com o comportamento dos adultos e com os esportes. Então, isso faz com que muitos jovens estejam se endividando, não é em razão de terem adquirido uma ferramenta de trabalho, uma motocicleta para irem trabalhar,
uma roupa para se vestirem bem, estão se endividando por um comportamento de lazer desequilibrado, ansioso, psicologicamente afetado, que é influenciado por um marketing muito poderoso de mecanismos de aposta, de diversão, de entretenimento, que faz com que esteja crescendo rapidamente o nível de endividamento no Brasil. Por isso que eu digo que a gente vive um momento interessante, não positivamente interessante, mas negativamente interessante para a educação financeira, porque nós conquistamos a educação financeira na Base Nacional Comum Curricular, tivemos um boom de influenciadores financeiros trazendo orientação nas redes, e pouco tempo depois veio essa febre das apostas esportivas, consumindo qualquer expectativa de construção de longo prazo. Então, nós temos um duro trabalho a fazer pela frente de conscientização, que tem que vencer um marketing poderoso de jogos, de apostas, e um sentimento de uma certa normalidade, que é ter dívidas. No Brasil, ter dívidas não é um problema. Entende-se que ter dívidas é como que ter uma segunda renda. Se eu não tenho dinheiro, eu pego o dinheiro emprestado e vou fazer o meu consumo, eu vou fazer minha aposta, eu vou comprar uma roupa nova. Então, há uma necessidade de, por mais que eu tenha 25 anos de carreira, uma necessidade de investir mais energia e disseminar melhor a educação financeira para que a gente consiga vencer a força do marketing nesses mecanismos que estão construindo uma realidade bastante perigosa para o jovem brasileiro. É impressionante, não tinha a noção disso. Ahm, por um lado, acho extremamente interessante o facto de já terem o projeto de literacia financeira nas escolas. Portanto, nós cá em Portugal, e o Franklin e o Rafik poderão dizer melhor do que eu, ainda não demos esse passo, infelizmente, mas a comunidade está a fazer pressão para que os poderes, os governos, alterem a legislação e em breve começa a haver literacia financeira nas escolas. Se calhar eu tinha aqui mais umas perguntas para ti, mas isto entretanto já foste tão abrangente e já deu para ter aqui uma ideia do estado atual dos investimentos e da relação dos jovens com o dinheiro. Eu só te perguntava, porque isto não foi abordado, quer dizer, foi abordado indiretamente. Os jovens investirem em produtos de baixo risco é só mesmo depois dos 30? Na parte imobiliário também não investem? No imobiliário também é difícil, porque provavelmente ainda não têm capacidade, mas recorrerem a endividamento para investir em imobiliário, isso não acontece? Bom, a população adulta brasileira, ela tem o hábito de investir em imóveis porque tem um histórico de ganhos muito interessantes com imóveis. Só que mesmo ali cabe uma orientação a ser trabalhada, porque o Brasil é um país que se tornou uma economia predominantemente rural, passando a ser uma economia predominantemente urbana num período de pouco mais de 70 anos, nas últimas décadas. Então, foi natural perceber uma grande valorização dos imóveis. Quem comprou terrenos, quem comprou casas, quem comprou propriedades comerciais, teve ganhos. Hoje, o alerta que nós fazemos é que o imóveis no Brasil, vamos entender o Brasil como um grande continente. Existem regiões em desenvolvimento, existem regiões em decadência, principalmente algumas grandes cidades que têm zonas perdendo valor por excesso de violência, por concentração de grupos que consomem drogas, problemas típicos de grandes cidades, inclusive São Paulo, onde eu vivo, que é uma megalópole. Então, o investimento em imóveis é uma tradição no Brasil, e os jovens não têm o mesmo apetite que os adultos para investir em imóveis, por algumas razões. Primeiro, porque o dinheiro é pouco; segundo, porque eles têm pressa; e terceiro, porque nós temos mecanismos que convidam os jovens a terem respostas mais rápidas do mercado. Então, os jovens, por exemplo, têm um apetite muito grande a investimentos em fundos imobiliários. Porque existe, dentre as várias tribos do mercado financeiro, aquelas que buscam, que defendem a lógica da renda passiva, né? Usando aqui o termo do projeto Lopo Santos, mas tem muitos que desde cedo estão querendo uma renda passiva que seja perceptível. Não necessariamente é o ideal, eu acho que desde cedo nós temos que pensar em ativos de valor, e a partir de um certo momento, quando avança na idade, converter a carteira gradualmente para uma carteira de renda, mas os investidores típicos de fundos imobiliários são investidores mais jovens no Brasil, enquanto os mais velhos preferem ativos físicos. No geral, o mercado financeiro brasileiro tem uma predominância também de investidores jovens,
justamente por ação dos finfluencers, que no Brasil de 20 anos atrás nós tínhamos 300 mil investidores em Bolsa de Valores, hoje nós temos 5 milhões, e a maior parte desses que adentraram são jovens. O comportamento típico dos jovens geralmente vai ser de dívida, na sua grande maioria. Existe uma parcela menor dos jovens que está começando a fazer investimentos, geralmente um perfil muito especulativo, criptoativos, ações e papéis de menor liquidez, ativos de menor liquidez para buscar ganhos mais rápidos. Existe um grupo menor ainda, que já é um grupo mais consciente, que está aproveitando a educação financeira das escolas para começar a construir um planejamento de médio e longo prazo. É uma minoria, mas é uma minoria na qual a gente se espelha para buscar referências e levar exemplos para os demais jovens, mostrar que, sim, funciona desde cedo e podemos criar um modelo de educação para os jovens pensado a longo prazo, um modelo estratégico. Muito bem. Só vou-te pôr mais uma última questão. Em termos de ações, é fácil investir em empresas não brasileiras? E depois a outra questão, eu penso que sei a resposta, mas, mas às vezes até posso não saber e surpreender-me. Usam muito a banca digital ou preferem ir às tradicionais corretoras, ou mesmo a balcões de bancos? Eu vou começar pela segunda parte da pergunta. Sim, os jovens usam bastante os bancos digitais. Nós tivemos um fenômeno muito importante no Brasil durante a pandemia, que foi um grande aumento do número de abertura de contas correntes em bancos em função da pandemia, porque com a pandemia houve um auxílio emergencial pago pelo governo que tinha que ser pago através de banco. Então havia uma grande fatia da população à margem do sistema financeiro, estava fora do sistema financeiro, e a partir do momento que surgiu a figura do auxílio emergencial, praticamente 100% da população foi obrigada a abrir conta em algum banco para poder receber automaticamente, sem ter que ir à agência, o auxílio emergencial, no formato do Pix, que é o pagamento instantâneo que a gente tem aqui no Brasil. Então, isso trouxe um grande crescimento entre jovens e adultos na abertura de contas em bancos digitais, bancos que não têm agência, não tem com quem eu sentar para tomar um cafezinho, negociar um crédito, tudo é feito online por aplicativo, e eu acredito que já é o serviço predominante no Brasil. Nós temos um crescimento muito grande do sistema cooperativo no Brasil, que já é bem conhecido na Europa, bem consolidado na Europa. No Brasil, ele era concentrado na região sul, principalmente. Hoje, em todo o sistema financeiro, o tipo de instituição que mais cresce são as cooperativas de crédito, como as cooperativas que existem na Europa, que normalmente vão procurar clientes locais para fazer investimento e emprestar para clientes da mesma região, né? O dinheiro fica na região. Normalmente, o investimento do jovem, daquele jovem que está entrando no mercado financeiro, é um investimento simples, como um depósito a prazo, o que a gente chama de CDB no Brasil, num banco de investimentos em que ele está deixando de investir na tradicional caderneta de poupança, que era o investimento mais simples que nós tínhamos, para investir num investimento um pouco mais rentável, tão seguro quanto a poupança, em bancos digitais. À medida que esse jovem avança em conhecimento, vai estudar através do influenciador, vai fazer um pequeno curso, vai seguir algum canal de inteligência e educação financeira, ele vai começar a conhecer corretoras e, a partir daí, ele vai começar a estruturar uma carteira mais complexa. Investir em renda variável, eu acho que deve ser igual em qualquer lugar do mundo, tem um comportamento meio gamer envolvido, né? Eu vou ter que investir através de um home broker, de uma ferramenta que compara compradores e vendedores. Então, tem uma certa inteligência por trás do processo que normalmente as pessoas de mais idade vão ter uma certa resistência a se envolver com o processo, os jovens vão ter uma maior facilidade. Então, os jovens facilmente são convencidos da oportunidade quando tem recursos para fazer esse tipo de investimento. E o Brasil dos últimos 6 a 7 anos é uma economia em crescente abertura. Nós temos cada vez mais acesso a investimentos em empresas fora do país, respondendo a segunda parte da pergunta. Então, nós já temos plataformas internacionais, nós temos plataformas de transação de moeda. Até pouco tempo atrás era muito difícil trocar reais, a nossa moeda, por dólares, euros, moeda de qualquer outro país. Hoje já se faz automaticamente nas plataformas. E através das mesmas plataformas de bancos digitais internacionais, já se pode fazer investimentos sem grandes burocracias em empresas internacionais, seja em bolsas da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão. Então, o brasileiro já investe fora.
eu acredito que não tem o conhecimento suficiente para aproveitar todas as oportunidades, para diversificar corretamente suas carteiras de investimentos. Ainda há consciência de que diversificar é espalhar o dinheiro, né? Não tem aquele conceito de buscar ativos com correlações opostas e ter uma carteira em que, em certos momentos, parte dos ativos ganha, em outros momentos, parte dos ativos vai recuperar a perda, gerada do outro lado da carteira. Então, nós temos uma necessidade de amadurecer o conhecimento da grande população. Enquanto isso, uma pequena fatia da população, aquela fatia tradicional que sempre investiu em bolsa de valores, que sempre investiu em ativos do mercado de capitais, tem um certo privilégio, como que tubarões nadando num mar cheio de sardinhas e ter carteiras mais bem estruturadas, de colher resultados mais interessantes, de surfar o sobe e desce dos ciclos da economia de maneira mais consistente. Então, é um longo trabalho pela frente, como eu mencionei agora há pouco. Por mais que eu tenha 25 anos de carreira, minha sensação é que eu fiz muito pouco ainda diante da oportunidade que o país nos traz, né? Imagino que situações como o Rafik mencionou, países como a Guiné-Bissau, que ainda estão iniciando em termos de educação financeira. Angola já conheço bastante, tenho muitos anos de Angola. Mesmo assim, há muita coisa a ser feita. Angola tem um mercado de capitais muito bem estruturado, por exemplo, muito parecido com o brasileiro. O mercado de renda fixa de Angola é igual ao brasileiro. Mas uma população que aproveita muito pouco, né? Então, todos nós aqui temos uma missão de educar, não para trazer apenas oportunidade, mas para transformar economias, porque no momento que as populações desses países souberem realmente usar o mercado de capitais com planos de longo prazo, nós teremos economias mais estáveis, economias que vão ser menos suscetíveis às crises, porque nas crises acontecem grandes efeitos manada, grandes correrias para o produto A, produto B, entra na renda variável, sai da renda variável, e, na verdade, com um bom planejamento no longo prazo, nós vamos aproveitar as crises como oportunidades de rebalancear carteiras. É o que está faltando nesse momento no Brasil, o grau de consciência que nós precisamos desenvolver é nesse sentido, de trazer mais maturidade ao investidor, dele se preparar para as crises, não apenas apostar que as crises não virão. Eles têm que estar preparados para o sobe e desce, e acho que é o próximo passo da educação financeira para adultos e jovens aqui no Brasil. É. Ok, excelente, Gustavo. Eu sei que está no teu tempo. Infelizmente não te vamos pôr mais questões, foi um enorme prazer. Se puderes continuar, continua. Temos todo o gosto disso, mas acho que não vai ser possível. Eu vou agora passar para o Rafik, e agora volto um bocadinho atrás. Rafik, como é que é a tua relação com os jovens? Os jovens usam os influencers cá em Portugal e na Guiné-Bissau. Se usam, que fontes de informação é que precisam dos influencers para a tomada de decisão de investimentos? Boa, boa. Então, falamos aqui de realidades diferentes, não é? Ou seja, quando falamos da Guiné-Bissau, falamos de uma realidade muito específica, quando falamos de Portugal, falamos de uma realidade totalmente diferente. Eu vou falar um bocado da Guiné-Bissau, eu vou ter que dar aqui algum contexto para as pessoas que nos estão aqui a ver e a ouvir sobre o que é a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é basicamente um dos países mais pobres do mundo, em que ao nível do índice de desenvolvimento humano tem um índice de desenvolvimento humano muito baixo, e isso reflete-se naturalmente naquilo que são as discussões que possamos ter sobre a literacia financeira ou sobre a educação financeira, que tem que começar naquilo que é a base da população e não da população e da economia como um todo, e não propriamente naquilo que se calhar são os pontos que nós falamos de gestão, o que fazer com o dinheiro, ok? Dados importantes. A Guiné-Bissau é um dos países que tem uma população relativamente jovem. Um dado muito interessante em relação a isso, estamos a falar de um país com cerca de 2 milhões de pessoas de população, e que 42% dessa população tem menos de 15 anos. Ok? Então estamos a falar de um povo relativamente jovem, fustigado muito pelos fenómenos da guerra civil e todo o processo de problemas internos que não permitiam o desenvolvimento que se calhar já devia ter havido. Outro ponto que é interessante também partilhar aqui, antes de falar do recurso aos influencers, é o próprio tecido da economia e, acima de tudo, dos serviços. Na Guiné existem essencialmente entre 5 a 7 bancos, ok? O que é um número relativamente reduzido, cujos serviços prestados não são os serviços que nós conhecemos aqui também no Brasil. Então, quando nós falamos do
jovem, aquilo que ele está em busca nesta fase não é propriamente uma busca de um influencer que o ajude a investir, e muitas vezes nem está nessa fase de procurar um influencer, porque a educação financeira feita a este nível não é uma preocupação primária. Existem outras preocupações anteriores pelas quais o jovem guineense está em busca, ao nível de educação mais básica, não é? Ou seja, de conseguir estudar, conseguir ter uma licenciatura, conseguir sair daquilo que é o ciclo da pobreza, para que arranje um emprego e, eventualmente, no seguimento desse emprego, conseguir gerar uma poupança ou tomar decisões que possam fazer sentido naquilo que é o crescimento e aquilo que é a evolução da sua educação financeira. Então, isso é um ponto que eu acho que faz sentido trazer aqui, mas também existe um ponto positivo, em que em 2022, 2023, houve um estudo que foi feito, um plano, aquilo que se chama uma Estratégia Nacional de Inclusão Financeira, que tem aqui um horizonte temporal 2023-2027, cujas diretrizes ou objetivos da Guiné-Bissau em relação aqui à educação financeira foram traçados. E foram traçados em conjunto com a delegação da ONU que está lá na Guiné-Bissau a fazer, implementar um conjunto de iniciativas, e também com o Ministério das Finanças da Guiné-Bissau. E isso é interessante ver que mesmo um país que está relativamente atrasado, já existe pelo menos uma estratégia, existe aqui algo planeado que tem como princípios aumentar a bancarização, ou seja, o acesso à banca da população. Se estamos a falar de os dados que existem, estamos a falar de 15% da população é que tem, ou seja, a taxa de bancarização é de 15%, ou seja, apenas 15% da população tem acesso a contas bancárias. Então estamos a falar de um comportamento que é muito informal. É muito informal no acesso à dívida, é muito informal no acesso ao investimento, e é muito informal naquilo que são os produtos de poupança que possam existir. Então, eu não consigo trazer aqui a visão de que o guineense procura um influencer. O que eu posso dizer é que o guineense na diáspora, cá em Portugal ou noutros países, sim, por estar num outro contexto, consegue procurar, e nós temos um conjunto de alunos da Guiné-Bissau e de outros países também dos PALOPs, mas existe esse ponto comum, que é a pessoa que não está lá, está fora, e que por estar fora tem um acesso diferente. Então, o acesso ao desenvolvimento da economia é um ponto precedente àquilo que eventualmente seria todo este efeito ou este impacto do influencer naquilo que é o jovem guineense. Diferente é cá em Portugal, não é? Ou seja, cá em Portugal, em que já existe efetivamente um acesso, em que qualquer pessoa tem um telemóvel na mão e tem as suas redes sociais, existe sim um recurso do jovem e da população com um bocadinho mais de consciência financeira ao influencer. E como o Gustavo partilhava aqui, o que eu sinto é que existem duas bolhas, não é? Existe aquela bolha que nós temos acesso, que é a pessoa que já teve a consciência e veio ter connosco e veio seguir os nossos projetos e vem perguntar coisas que já são um bocadinho mais avançadas. Existe aquele que ainda não teve essa consciência e que está no comportamento em relação à educação financeira, que é o comportamento que nós queremos evitar e melhorar. Então existe aqui uma espécie de extremo em que nós temos acesso e eventualmente já há uma parte do jovem que já tem alguma consciência, e que acaba por também haver uma filtragem na própria comunicação que nós fazemos, porque nós temos um canal de comunicação em que falamos muito de consciência financeira, falamos de coisas que não são assim tão sexys, como rentabilidades absurdas, ou ganha do dia para o outro, ou fica rico de repente. Então, esse jovem que tem um comportamento se calhar mais errático, como o Gustavo partilhava, não vai seguir o Que Rico Casal e não vai seguir o educador financeiro, vai seguir outro educador financeiro, entre aspas, que está a prometer coisas que não são promessas reais aqui no mundo de quem entende educação financeira, quem entende literacia financeira. Então, sim, existe essa busca, mas existe todo um trabalho, uma camada de jovens que não estão no nosso radar, porque estão no radar de outros que estão a fazer um trabalho que eventualmente não é o mais positivo para aquilo que estamos a desenvolver aqui na Semana Mundial do Investidor. Sim, sem dúvida. E depois aparecem os casos das fraudes financeiras e das burlas e por aí fora. Franklin, queres, em termos de Portugal, queres complementar a resposta Sim, do, sim, sim. do Sim, Rafik? do Rafik. Sim, sim, claro, eu concordo. Até começava já por dizer, pronto, claramente que os portugueses procuram por influências, senão não estávamos aqui, não é? Também é um indicador.
Mas aqui o que o Rafik estava a dizer, de facto, eu também sinto isso, ou seja, quem nos encontra é quem nos procura, não é? Portanto, nós não estamos a publicitar, portanto, alguém que nos encontra, alguém que já tem algum certo nível de conhecimento, já tem consciência para a importância destes temas. Portanto, uma pessoa que nem sequer tem essa consciência nunca nos vai conhecer. Portanto, eu concordo aí com o que ele disse. Depois também as questões porque é que as pessoas não vão aos influencers, não é? Porque acho que também um bocado tem a ver com a linguagem que nós utilizamos. Portanto, eu acho que nós falamos de maneira simplificada, portanto, acessível e, acima de tudo, mais informal, não é? Porque quando se compara com, por exemplo, a televisão, o YouTube tem ganho muita atração face à televisão, as pessoas mais novas não se identificam com o que é dito na televisão, enfim, é mais formal. Eu próprio não tenho televisão em casa, por exemplo. E também depois outros fatores, como por exemplo a confiança na experiência pessoal, sempre que algum de nós partilha algo a nível mais pessoal, portanto, as pessoas tendem a confiar e ajuda com que o público também se nos identifique connosco. Depois também a interação que existe, portanto, as pessoas podem mandar mensagem, podem comentar, o seu influenciador pode facilmente responder, portanto, esclarecer dúvidas. Eu acho que também aqui a questão também da desconfiança de instituições mais tradicionais também ajuda ao facto dos influencers se propagarem. Pronto, as pessoas acho que não têm tanta confiança nos bancos como as gerações mais velhas, pronto, e acabam por recorrer a pessoas pronto, que se identificam mais. Mas eu aqui também gostava de destacar, pronto, algo que ainda não foi falado, também um bocado dos riscos, ou seja, nós estamos a falar de uma área que também não tem muita regulação, portanto, aquilo que eu recomendava, assim, a quem nos ouça, é tentar procurar pessoas que têm algum tipo de experiência e também formação na área, pronto, ajuda sempre a evitar o risco de tomar decisões mal informadas. Depois também aquela questão também que foi falada pelo Gustavo, portanto, a questão da especulação, ou seja, das tendências virais, muitas vezes existem, que levam, pronto, às vezes alguns influencers acabam por atrair as pessoas para esse tipo de coisas e acabam por tomar certo tipo de decisões financeiras que não são as melhores no longo prazo, que no curto prazo parecem boas, mas depois no longo prazo não. E pronto, e depois um bocado também dependência de fontes não verificadas, portanto, a natureza um bocado informal das redes sociais que pode levar à propensão da desinformação. Pronto, basicamente é isso. Depois, enfim, tendo em conta depois mais dentro dos critérios que as pessoas utilizam para a tomada de decisão, eu diria que primeiro deve ser os custos, portanto, as pessoas hoje em dia é muito fácil qualquer pessoa investir de forma praticamente gratuita, pronto, e com montantes baixos também, acaba por ser fácil, pronto, há pessoas que ainda não têm consciência disso, mas as que têm, pronto, já acabam por fazer isso, portanto, qualquer pessoa que queira investir 10 euros por mês pode fazê-lo perfeitamente, não tem qualquer restrição nisso. Também noto um bocado que o pessoal mais novo também tem um bocado a questão da consciência da responsabilidade social e ambiental, portanto, as questões do ESG, não é? Que também ajudam na sua tomada de decisões e pronto, e depois também um bocado a diversificação, pronto, que os influencers também tendem a dar destaque a isso, que eu acho que também é algo positivo e ajuda na tomada de decisão dos mais jovens. Obrigado. Eu estava-vos a ouvir falar e lembrei-me, se calhar um tema que os reguladores deviam fazer era os fine influencers também terem que ter uma licença e terem que ser autorizados pelo regulador, pela comissão correspondente, que é em Portugal seria a CMVM. Acho que isso podia ser um passo muito importante, também para ganhar credibilidade na profissão. Lopo, eu agora passo-te a palavra, se quiseres falar então em Angola, como é que é a relação dos jovens com os influências, para que é que usam os influências, e para a tomada de decisão, o que é que eles procuram, tomada de decisão em termos de investimento. Ok, boa, boa. Olha, pronto, muito do que foi dito aqui acaba por, pronto, ser muito semelhante com aquilo que acontece em Angola. Nós temos, a nível dos jovens e da população em geral, dois grandes grupos, né? Nós temos um grupo que não recorre aos influencers, né? É um grupo que nem sequer poupa, tem um estilo de vida chapa ganha, chapa gasta, e esses não recorrem aos influencers para o processo de tomada de decisão de investimento porque estão à procura, a grande maioria não está sequer à procura de um fim influencer ou de conteúdos ligados à literacia financeira e educação financeira, e temos também um outro grupo, e por acaso quando o Rafik estava aqui a falar, lembrei-me de um caso, de um outro grupo que procura investir em investimentos que apresentam rentabilidades extremamente altas, né? Rentabilidade de 20%. Por acaso aqui em Angola, recentemente, há 2 meses, nós tivemos um caso um pouco mediático,
do indivíduo que criou uma empresa real, mas que prometia opções de investimento às pessoas com rentabilidade de 20% ao mês, né? Ele recentemente foi condenado, foi um caso mediático, foi condenado a 10 anos de prisão, porque não estava licenciado nem pelo regulador, que é a Comissão de Mercado de Capitais, e muito menos pelo Banco Central, mas simplesmente o que ele fazia, o nome da empresa dele era Estagiário Finance, recebia a poupança dos jovens e das pessoas, e não só jovens, até a população adulta também aderiu a esse esquema de investimento com a promessa de dar rentabilidades altas. Como qualquer esquema de pirâmide funcionou logo no início, mas depois não se tornou sustentável a partir do momento que um elevado grupo de pessoas começaram a aderir e não havia liquidez. Então, nós temos esse grande grupo, temos um grupo de jovens que não poupa, né? Estão nas fichas, principalmente, que agora também virou uma coisa muito comum em Angola, que são as apostas online, apostas desportivas online. Então, temos esse grande grupo que não investe e quando vai investir, procura sempre opções de investimento que prometem ganhos muito elevados. E isto por quê? Porque em Angola, nós temos uma inflação extremamente alta, né? Então, as pessoas têm na mentalidade, temos um grande grupo de pessoas que, mesmo quando vai investir, e como educador financeiro, dentro das minhas formações, das minhas lives que tenho estado a dar, tento trabalhar nessa parte psicológica das pessoas que querem investir ou em um curto espaço de tempo, porque o dinheiro perde valor muito rápido. Nos últimos 2 anos, a moeda nacional perdeu mais de 50% do valor. Então, a mentalidade de investimento que os jovens têm, e mesmo até a população adulta, é todo tipo de investimento que o ganho é muito rápido. Não existe uma mentalidade de investimento de longo prazo, a grande maioria quer investir, fazer investimentos de curto prazo e também ter ganhos elevados no curto prazo. Então, temos essa população de jovens que não investe. Mas, por outro lado, nós temos um segmento, um grupo um bocadinho mais reduzido, estamos a falar de cerca de 20% da juventude, que recorre sim aos fim influencer para o processo de tomada de decisão. Isto porque, também por causa da pandemia, Angola viveu o mesmo efeito que o Gustavo Cerbasi mencionou, que no período da pandemia estava todo mundo em casa, então a busca por cursos e conteúdos de desenvolvimento pessoal nas redes sociais quase que aumentou, né? E a procura por educadores financeiros na internet, cursos, como as pessoas podiam cuidar do seu próprio dinheiro e como podiam rentabilizar, porque uma grande parte da população, cerca de 70%, 80% do emprego formal em Angola são de funcionários públicos. E os funcionários públicos, tirando os funcionários que trabalham no aeroporto e nos hospitais, esses pararam de trabalhar completamente, mas continuavam a receber os seus rendimentos. Então, uma grande parte da população ficou à procura como podiam rentabilizar, uma grande parte não, 20%, tirando aqueles 80%, 20% da população ficou à procura dos educadores financeiros, os influencers, para o processo de tomada de decisão. Isto por quê? Porque nós temos um mercado de capitais, de instrumentos de renda fixa muito forte, né? Só para vocês terem noção, os títulos de tesouro em Angola, com maturidade de 10 anos, têm uma rentabilidade de 23%, né? O que é bastante alta, extremamente alta. Embora que a inflação também, depois a rentabilidade real seja um bocadinho baixa. Mas o mercado de renda fixa em Angola é um mercado muito forte, né? Isto também tem a ver com o histórico do próprio endividamento do Estado, mas o Estado emite títulos de tesouro constantemente, a rentabilidade é muito alta. E havia um conflito de interesse, isto no sistema financeiro nacional, em que os bancos, número um, os bancos, os funcionários dos bancos não estavam habilitados para prestar esse tipo de informações. Então, as pessoas não conseguiam se informar junto da banca comercial, porque os gestores bancários, as pessoas que atendem no banco, não dominam informações quer de literacia financeira e nem dominam as nuances dos seus próprios produtos financeiros. Então, uma parte da população vê nos influencers pessoas credíveis ou vê nos influencers a possibilidade de encontrar conteúdo de qualidade para o processo de tomada de decisão. Isto porque os educadores financeiros em Angola acabam por ajudar as pessoas a entender como é que funcionam os produtos financeiros, como é que podem ter uma conta custódia, como é que podem dar os primeiros passos para ter acesso a essa renda fixa, né? E para esse grupo de pessoas tem um,
os títulos do Tesouro, que são os instrumentos mais procurados no mercado de capitais, têm um efeito psicológico muito bom, porque pagam juros de forma recorrente, de 6 em 6 meses, e a taxas muito elevadas, que é o tipo de instrumento que não está disponível no banco comercial, porque os bancos não divulgavam esses produtos, divulgavam apenas depósitos a prazo com taxas mais reduzidas por causa de um conflito de interesse que havia, e isto levou também bem recentemente o regulador em Angola a fazer uma separação das atividades do mercado de capitais e as atividades do setor financeiro. Hoje por hoje, começou no início desse ano, os bancos comerciais em Angola já não estão autorizados a prestar serviço de intermediação financeira para particulares, então houve essa separação. E como os jovens só conseguiam entender como é que funciona isso através dos educadores financeiros, então houve e tem havido uma grande procura por influencers para tentar ajudar as pessoas a dar os primeiros passos para entrar na Bolsa de Valores, para começar a investir nos títulos do Tesouro, que são os instrumentos de renda fixa bastante atrativos. Outra coisa que também tem levado os jovens, atraído os jovens para o mercado de capitais e tem ajudado no processo de tomada de decisão, é o nosso mercado de ações. Embora Angola tenha um mercado de renda fixa muito forte, Angola tem um mercado de renda variável, que são as ações, muito incipiente. Nós temos apenas 2 empresas cotadas em bolsa. Há um programa de privatização do governo, em que está a colocar empresas de referência, estão a ser colocadas na bolsa. E faz-se muita publicidade, e a publicidade em Angola é maioritariamente nas redes sociais, porque os jovens não assistem televisão, né? O Franklin chegou a mencionar isso. Em Angola, os jovens quase que não assistem televisão, né? A fonte mais confiável é a rede social, e aqueles jovens que conduzem é a rádio, né? No engarrafamento, porque o trânsito em Angola é caótico. Mas os jovens quase que não assistem televisão. Então, os meios de comunicação acabam por ser as redes sociais, e é nas redes sociais que eles encontram esses influenciadores, como têm, como podem, e como podem explorar as oportunidades para fazer parte, para comprar essas ações, que são empresas de referência em Angola que todos conhecem. Então, esse acaba por ser o ponto de partida dos jovens da realidade de Angola. Ok, obrigado. Entretanto, vou pôr aqui uma questão que apareceu no chat da Bruna Moro Sechinel. Peço desculpa se não pronunciei bem o nome. O facto dos salários não estarem a acompanhar os custos de habitação, energia, saneamento, faz com que os jovens deixem de acreditar nos planos financeiros de longo prazo e por isso levem facilmente para influências com promessa de ganhos rápidos. Lopo, tu indiretamente já disseste que isto está a acontecer em Angola. Franklin e Rafik, se quiserem comentar esta pergunta, também podes fazer, Lopo, mas acho que já respondeste. Sim. Então, Pronto, Fico, força. ok. Isso efetivamente é um fator que tem um impacto naquilo que é a decisão do jovem. Mas eu vejo, pelo menos daquilo que é a nossa experiência, isso acaba por ter até mais impacto na visão do jovem, ter mais preocupação para poder lidar melhor com o seu dinheiro, do que propriamente com um afastamento ou uma busca de mais risco. Porque quando nós falamos do jovem, né, ou seja, ou a população portuguesa em geral, nós temos 2 espectros. Temos o espectro da segurança máxima, ok? Que é o depósito a prazo ou certificado de aforro, e temos o espectro da rentabilidade máxima. E, felizmente, existe ainda uma grande parte, ou melhor, a maior parte está no espectro da segurança máxima. Que pelo menos aí o risco de perda é mais baixo e é mais fácil trazer essa pessoa que não vê uma rentabilidade interessante nos produtos de poupança para um investimento mais moderado e com uma maior visão de gestão de risco. O facto do custo de vida estar pior ou não estar a acompanhar aquilo que é o aumento dos salários, eu vejo muito mais por esta ótica, porque o jovem que vai pela ótica da rentabilidade rápida, ele não está a fazê-lo pela consciência de que o seu rendimento não está a conseguir acompanhar o custo. É simplesmente um comportamento de manada, muitas vezes, e muito no processo de gamificação daquilo que são os jogos
e esta atração por carregar num botão e no segundo a seguir aparece logo o resultado a dizer que ou ganhou e aquilo tem todo um conjunto de artifícios que geram dopamina constante, em que é muito mais fácil encontrar-se um jovem, mesmo muitas vezes que não tenha um salário, que tenha preocupações em relação a isso, com as aplicações todas instaladas no telemóvel, do que propriamente alguém, um jovem que tenha preocupação com a parte do investimento ou com a sua vida financeira. Então, eu diria que não é propriamente a razão, e se for a razão, é mais uma razão de busca de conhecimento que propriamente pela busca do rendimento rápido. Franklin, queres? Eu posso só acrescentar, sim, sim, só algum pequeno comentário, mas basicamente eu acho que o facto nem é tanto os jovens não acreditarem, enfim, nos planos financeiros, talvez o facto de nem sequer poderem acreditar, né? Porque assim, isto é uma questão de necessidades, né? Portanto, se as pessoas não têm rendimentos para as suas necessidades mais básicas, né? Também o investimento também acaba por ser o segundo pensamento, portanto, isso não vem à cabeça como primeira coisa. E depois também lá está a questão aqui os influencers com promessa de ganhar, pronto, muitas vezes o desespero, não é? Faz com que as pessoas se metam nisto, pronto, e pronto, e acaba por cair em esquemas mais facilmente, portanto, uma pessoa que esteja mais esperada por rendimento acaba por cair mais facilmente nisto e acaba por ser algo normal, infelizmente, mas acaba por ser normal. Claro. Ah, agora, Rafik, vou-te perguntar a ti. Já falaste do endividamento na Guiné, que é um bocado incipiente. Se calhar agora faço-te a pergunta para Portugal. Qual é que é a relação dos jovens com o endividamento? Se o fazem e se o fazem com com que finalidade? Boa. Então, da nossa experiência, daquilo que é efetivamente acompanhar o jovem e todo o seu comportamento nas três vertentes da poupança, do endividamento e do investimento, e falando aqui especificamente no endividamento, o endividamento tem um momento muito específico de acesso ao endividamento, que é o comportamento de primeira grande compra quando o jovem entra no mercado de trabalho, que é a compra do carro. E a compra do carro é aquela decisão que leva ao endividamento quase desde o do momento zero em que o jovem tem acesso a um rendimento e esse rendimento dá-lhe acesso ao crédito, porque antes disso ele não se podia endividar, não é? Então existe esse comportamento de endividamento nessa decisão principalmente do carro. E porquê? Porque existe muito fator comparativo. O jovem é muito propício ao efeito comparativo naquilo que são os ambientes onde ele está. Muitas vezes ambiente profissional ou então ambiente junto de amigos que, ok, aquele tem, aquele consegue, então eu tenho que conseguir acompanhar o estilo de vida daquele meu colega, daquele meu amigo, e a forma como eu mostro que estou bem também, muitas vezes é pela aquisição de bens materiais, não é? E esses bens materiais, se eu não consigo acompanhar do meu salário, eu, com o meu salário, eu consigo aceder a crédito pessoal, que é o crédito mais fácil de aceder, eu vou acedê-lo, quer para a compra do carro, mas acima de tudo para a compra de uma coisa que é o acesso também às redes sociais, que é o telemóvel. Então, muitos jovens têm o telemóvel, mas o telemóvel é um telemóvel que foi pago a crédito. E quando saem daquele crédito, daquele telemóvel, já surgiu uma nova versão e então quase que se renova aquele crédito. Então, o tipo de comportamento em relação ao crédito, principalmente do jovem cá em Portugal, é muito na lógica do consumo, mas um consumo fomentado pela vertente comparativa, de o ambiente em que eu estou é um ambiente que me fomenta isto. E naturalmente não é só o ambiente em que eu estou com os meus amigos de uma forma física, mas os ambientes das redes sociais também, porque as redes sociais também têm esse fator hoje em dia, eu acompanho um jovem de 16 anos que se tornou milionário de um dia para o outro, entre aspas, ou porque é youtuber, ou porque fez alguma coisa. Então, o jovem hoje em dia parece que tem uma pressão muito maior do que aquela que teria na nossa altura do jovem, né? Porque na nossa altura do jovem, o nosso bairro era o nosso fator comparativo, portanto, crescemos todos no mesmo sítio, crescemos todos juntos, portanto, não há uma grande discrepância. Quando eu entro nas redes sociais, uma pessoa da minha idade já tem
um património, já tem um carro, já tem eh, luxo que eu não tenho. Então, como é que eu acompanho isso? E a ferramenta crédito é uma ferramenta que é uma ferramenta boa, mas que mal usada, naturalmente leva depois a que eu fique refém durante anos e anos a pagar uma determinada dívida porque a tomei com base na comparação e com base na necessidade de pertença que qualquer jovem tem, quer em Portugal, quer noutro sítio do mundo, não é? Impressionante. Ainda bem que já não sou desta geração. Ah, Franklin, queres comentar, complementar? Sim. Sim, é assim, eu posso dizer que aquilo que sinto por acaso, pronto, é assim, nós em Portugal acho que temos tendência a ser um bocado conservadores, então, de um modo geral, e eu acho que isso acaba-se por refletir um bocado na gestão financeira. Mesmo em 2008, por exemplo, com a grande crise financeira, o nosso nível de alavancagem era bem menor que outros países, como por exemplo Espanha. Mas eu, da minha experiência, eu acho que os homens até são cautelosos quanto a dívidas, ou seja, fazem aquilo que, algumas das coisas que aquilo que o Rafik descreveu, eu, pronto, são factos, portanto, não há que concordar ou discordar, mas eu sinto que têm cautelas, especialmente em coisas maiores, como, por exemplo, a questão do carro e o crédito à habitação, por exemplo. E acho que isso também é um bocado influenciado, pronto, por todas as notícias, enfim, que soube de subidas de taxas de juros, acho que isso acaba por influenciar e também por a questão, enfim, de acompanhar a educação financeira, pronto, através dos influencers. Contudo, eu percebo aquilo que o Rafik estava a dizer, portanto, é uma geração que, lá está, que sente uma certa pressão social, para consumir, não é? Pronto, eu acho que é uma questão mais de sermos seres humanos e não tanto só de sermos jovens, não é? Acho que o ser humano, pronto, compara-se uns com os outros. Pronto, aliás, eu acho que 85% da felicidade até acho que é determinada pela comparação. Portanto, se nós conseguíssemos não comparar com os outros, éramos mais felizes, portanto, menos infelizes em alguns casos. Pronto, e da minha experiência, lá está. Eu também gostava aqui de realçar aqui um ponto que é, mais uma vez, as pessoas com quem eu falo, quando eu tenho contactos, também entra um bocado o survivorship bias, ou seja, quem fala comigo já tem certo nível de conhecimento, portanto eu não tenho contacto enfim, digamos, o jovem típico, digamos assim, ou o jovem, enfim, que não tem interesse nesta área. Pronto, e pronto, do meu lado as coisas, sinto que as pessoas são mais ou menos responsáveis. Cautelosas. Ok, obrigado. Ah, Lopo, em Angola, como é que é a relação da dívida dos jovens com a dívida? Boa. Bem, em Angola a dívida mais comum é a dívida informal, não tanto a dívida formal. Se bem que a dívida formal, pronto, isso já para a população adulta que tem um rendimento mensal recorrente, os funcionários públicos, esses sim recorrem com muita frequência à dívida formal, que são os créditos junto da banca comercial. O crédito bancário mais comum em Angola é o crédito pessoal, né, que é aquele que aqui, pronto, eu usar também o termo de adiantamento salarial, que vai até 6 vezes o salário mensal das pessoas. Os jovens que já trabalham, recorrem a esse tipo de endividamento, muito por conta também da falta de literacia financeira e da falta da própria organização financeira. E muitas das vezes esse crédito pessoal é contraído unicamente para ou antecipar despesas, né? É uma despesa que a grande maioria quer fazê-lo ao invés de poupar, porque também aqui uma grande parte da população não tem a cultura de poupança, né? De poupar para gastar, tem a cultura de gastar, pagar depois, e o mecanismo que usa é o adiantamento salarial, né? Algumas empresas e algumas instituições públicas dentro da própria corporação oferecem a possibilidade do adiantamento salarial, e grande parte dos jovens recorre a esse adiantamento salarial, que não tem impacto na central de crédito do Banco Central, que é a CIRC, e depois ainda recorre ao endividamento junto da banca comercial. Então, a grande maioria dos jovens que trabalham normalmente tem uma dívida para com a empresa e uma dívida com um banco comercial. E fazem justamente por isso, só para antecipar despesas. Tem uma outra parte que também recorre ao endividamento formal, muito por conta também de despesas inesperadas, né? Que isso é uma coisa que também, a nível de influência, vamos falando a respeito da reserva de emergência. Como a grande população não tem a cultura de poupança, nenhum deles tem, uma grande parte não tem uma almofada de ar fresco, um valor poupado para recorrer em caso de uma sinistralidade, em caso de furar o pneu. Então,
pelo fato da grande maioria não ter essa reserva de emergência, não ter uma poupança para recorrer, sempre que surge algum evento não planeado, o jovem recorre ou à dívida formal ou à dívida informal. Um outro fenômeno sobre o endividamento que nós também temos aqui é a dívida informal, que é o tal crédito que é feito a nível dos familiares, a nível dos colegas e a nível dos amigos, né? Tem um termo aqui comum que é chamado de quichiquila, que basicamente consiste em um crédito mutualista num grupo de 5 pessoas que vão se emprestando entre si em vezes, né? No final, que é o termo daqui que é quichiquila. Então, essa dívida informal também é muito comum por parte dos jovens. Aqueles que não têm uma renda mensal, quando pretendem, e muitos também recorrem a esse tipo de endividamento, acaba por ser muito comum. Nós temos agora as instituições de microcrédito que fazem créditos, essas são legalizadas a um valor muito pequeno. Mas isto é parte da juventude angolana que vai recorrendo àquilo que os brasileiros chamam de agiotas, né? São instituições ou pessoas que concedem créditos não oficiais, a taxas de juros um bocadinho abusivas, né? No fim do dia. Então, temos também um segmento de pessoas que acaba por recorrer a esse tipo de endividamento. Mas é o de sempre, é semelhante, eu subscrevo aqui que o Rafik e o Franklin estavam a dizer, a maior parte dos jovens recorre ao endividamento por desorganização financeira e também muito por conta dessa questão da comparação, né, do novo iPhone, ou mesmo até para, que também é uma coisa muito comum para os jovens quando começam a viver depois de saírem da casa dos pais, têm uma necessidade de fazer o apetrechamento do sítio onde estão a viver. E os jovens não se preparam para os grandes eventos, né? Não se preparam para o casamento, não se preparam para grandes formações e a metodologia é sempre a mesma. É primeiro gastar, depois ver como vai pagar a dívida, né? Não se preparam para esses grandes eventos. Então, é também comum aqui em Angola. Tremenda a falta de Pedro, literacia. deixa-me só acrescentar Sim, aqui, porque uma das coisas que o Lobo disse e que pode-se fazer a comparação também para a Guiné-Bissau, que é o comparativo ao Quichiquila, não é? Ou seja, eu juntar um grupo de amigos e este mês, todos os meses dão um valor e esse valor vai para uma pessoa definida do grupo e isso vai rodando mensalmente. Na Guiné tem um nome que se chama Abota. Ou seja, é o equivalente ao Quichiquila. E a verdade é que é uma forma que eu vi muitas vezes a minha mãe a fazer isso, e é interessante perceber que quando eu comecei a ganhar mais consciência sobre estas matérias, literacia financeira, educação financeira, e comecei a olhar para os comportamentos da minha mãe em relação a isto, a resposta que ela me deu foi: se eu não fizer isto, eu não consigo poupar. E isto tem uma maior profundidade de reflexão, porque a reflexão está muito no comportamento do que propriamente na capacidade de poupança. Porque eu disse-lhe, então, mas se tu conseguiste dar este valor, por não ter realmente aquilo que é capacidade e aquilo que é psicologia financeira, acaba por não ter mecanismos próprios para guardar o seu próprio dinheiro e muitas vezes, por exemplo, na Guiné-Bissau, o que acontece é por não haver também mecanismos formais com abundância que permita o guineense conseguir fazer a sua poupança junto da instituição, acaba por recorrer a estes mecanismos mais informais que já resultam há anos, mas que acaba por limitar muito aquilo que é a possibilidade de crescimento e aquilo que é a possibilidade de fazer mais com aquela poupança que se tem. E depois isso muito o complemento do, se sempre foi assim, vamos manter assim. Então, existe também essa lógica e vai passando de geração em geração, e que acredito que só com a evolução também dos mecanismos, daquilo que são as soluções que um país pode entregar à sua população, é que também a população se adapta àquilo que são as novas coisas que surgem, não é? Mas isso é muito interessante, porque é a própria população entre si a fazer pressão para conseguirem poupar. Portanto, até é um fenómeno que cá em Portugal não existe, e se calhar até era uma boa coisa de se implementar. Franklin, agora passo-te a palavra. Em termos de investimentos, em que é que os jovens investem? É ativos de risco, criptomoedas, ações? São ações que são internacionais, são portuguesas? Ou é depósitos a prazo, portanto, ativos sem risco? E já agora tenho aqui outra pergunta que é:
que é que tu sentes quando uma pessoa, quando os jovens têm falta de literacia financeira? Quando sentes isso, sentes que eles preferem não investir porque têm medo do desconhecimento? Ou então vão na conversa daqueles influencers que dizem que prometem muito em pouco tempo? Ok, eu começo até por essa já. Eu acho que normalmente quem não tem conhecimento nenhum até evita mesmo fazer isso, ou seja, tem medo. Eu dou aqui um paralelismo engraçado, que eu fui na de Salvador, na Paula de Varzim, e as melhores pessoas para vigiar na praia eram aquelas que precisamente não sabiam nadar e tinham consciência que não sabiam nadar, porque essas nunca iam arriscar. O problema era sempre aqueles que sabiam um bocadinho e queriam arriscar e iam tomar banho, portanto. Portanto, nesse aspecto é igual. Portanto, as pessoas normalmente, os mais novos, que não percebem pouco ou não percebem mesmo rigorosamente nada, acabam por nem sequer pronto, investir. Não fazem nada. Portanto, o dinheiro fica parado na sua conta à ordem. Pronto, em termos de hábitos de investimento, pronto, eu acho que aqui o mais óbvio, enfim, fruto um bocado do fácil acesso às plataformas digitais e também ao maior acesso à informação financeira, acabam por investir essencialmente em ações, ETFs e criptomoedas. Portanto, eu acho que é aquilo que investem mais, portanto, quer os millennials, quer a geração Z. Eu acho que também tem um bocado a ver, pronto, com a questão do capital humano versus capital financeiro, não é? Portanto, se os jovens normalmente têm um elevado capital humano e têm um baixo capital financeiro e, portanto, podem também arriscar um pouco mais, visto que também se as coisas correrem menos bem, têm mais tempo para recuperar, pronto. Pronto, eu acho que também muitas vezes os jovens investem nestes produtos, enfim, às vezes à volta de certos mitos. Portanto, normalmente eu ouço muito aquela ideia de que o SP500 subiu, sei lá, 10% nos últimos 70 anos e, portanto, põem esse número na cabeça e também acham que daqui para a frente vai ser igual. Pronto, pode ser como pode não ser, não é? Rentabilidades passadas não são garantia de rentabilidades futuras. Mas pronto, existe muito esse uso do SP500 para justificar o investimento, por exemplo, em ações e muitas vezes não se olha para o outro lado da moeda, que é o risco, não é? Portanto, temos que perceber que também há maior volatilidade associada. Pronto, obviamente que também há pessoas que preferem investimentos de baixo risco, não é? Como é natural. Também não só porque são mais avessas ao risco, mas também por uma questão também de diversificação. Pronto, acho que as pessoas próprias têm essa consciência. Sendo que a questão da diversificação é engraçado porque muita gente acha que colocar os ovos todos os ovos, enfim, em vários cestos, ou seja, colocar os investimentos em vários sítios estão a diversificar, quando não é necessariamente verdade, não é? Temos de ver a correlação dos ativos entre si, portanto, isso é muito importante. E pronto, e depois, aliás, ainda um bocado aquela questão também do mobiliário versus imobiliário, não é? Eu acho que as pessoas também investem mais, portanto, eu acho que as pessoas têm a aspiração de terem uma casa, não é? De investir, lá está, no imobiliário, mas pronto, dados os preços altos das casas, dado o valor inicial da entrada, sendo que agora, pronto, com esta questão do financiamento a 100% já não é tão necessário, tão urgente, mas pronto, de qualquer das formas não deixa de ser um investimento grande e pronto, como se pode investir com 10 euros em ações ETFs ou criptomoedas, acho que acabam por preferir isso no momento inicial e depois mais tarde acabam por explorar outros ativos. Obrigado. Rafik, queres complementar com ambas as realidades, a portuguesa e eventualmente a guineense, que já disseste que é bastante incipiente? Sim. Em relação à Guiné, ou seja, assim, uma lógica muito simples, aquilo que é o princípio de investimento na Guiné é um princípio de investimento no microempreendedorismo, ou seja, existe um empreendedorismo muito permanente naquilo que é um país relativamente pobre, não é? Em que existe a informalidade do empreendedorismo. Então, aquilo que é o tipo de investimento que acontece na Guiné não é o tipo de investimento em mercados financeiros ou mesmo em imobiliário, até porque mesmo a própria lógica de imobiliário assenta muito em construção para casa própria do que propriamente em construção ou em aquisição para rentabilizar. Então, aí não há uma cultura grande porque as ferramentas também não existem. As ferramentas são importantes e notou-se, por exemplo, na pandemia, não é? Em que cá em Portugal cresceu muito aquilo que era o investidor, porque surgiram plataformas e corretoras que vieram facilitar o acesso ao mercado de capital. Então, esta ferramenta permitiu isso e, felizmente, permitiu o acesso a mercados que, se calhar, nós não tínhamos a consciência que podíamos ter acesso, normalmente o mercado dos Estados Unidos, em que existe uma relação muito esquisita do investidor com o mercado português,
Então até é uma pena nossa, né? Porque existe uma certa fuga de capital, porque não existe uma cultura de mercados de capitais cá em Portugal. Mas esse acesso aos Estados Unidos e os Estados Unidos tendo muito mais informação, e como começámos por dizer, nomeadamente aqui o Franklin, do acesso à informação, por exemplo, no YouTube, e haverem muitos canais dos Estados Unidos ou muitos canais internacionais que falam de produtos e empresas e ETFs e tipos de produtos que são predominantemente internacionais, mais especificamente dos Estados Unidos, faz com que o jovem tenha mais apetência em investir nesses produtos. Eu sou muito apologista do investimento simplificado, não é? Então, eu sou muito apologista do bom e velho ETF, que permite esse acesso e esse primeiro pé no investimento com, entre aspas, garantia de alguns princípios de gestão de risco associados, ou seja, a própria diversificação que um ETF já tem por natureza e a própria descorrelação dentro das empresas que existem dentro de um ETF, por exemplo, de ações. Então, quando falamos aqui do investimento, existe dois espectros. Existe o espectro da ação individual e de Lobo de Wall Street, não é? Em que é aí que se espelha o jovem, porque é a referência que tem a nível do cinema e tudo, que é comprar, vender, enriquecer e ser toda uma adrenalina. E a verdade é que não tem que ser assim. É possível ser muito mais simples. É possível eu fazer um investimento mensal numa carteira relativamente simplificada com 2 ou 3 ETFs e isso vai-me trazer muito mais riqueza, entre aspas, do que se eu simplesmente tivesse o meu dinheiro parado na conta. Então, eu sinto que o jovem já está muito mais disponível para isso. O que ainda falta é a noção de gestão de risco. Porque aquilo que faz com que um jovem esteja num extremo de criptomoedas ou esteja num extremo de poupança pura é a falta de conhecimento sobre a gestão de risco e entender quais são os instrumentos que podem ajudar a gerir esse risco. Porque tanto um como o outro têm riscos, porque não há nada sem riscos. Aquilo que nós fazemos é conhecimento para poder gerir, e é isso também que nós procuramos trazer aqui também para cima da mesa nos nossos projetos, que é ensinar que não há produtos bons ou maus, existem sim aqueles que são adequados ou inadequados à estratégia de investimento e à estratégia de gestão de risco. Ok. Nós já estamos quase na nossa hora. Lopo, tu já disseste um bocadinho o que é Uhum. que os jovens fazem em Angola, que é mais renda fixa. Eu acrescento aqui uma pergunta especificamente para Angola. É possível os jovens, ou mesmo os não jovens, investirem em ações não angolanas? A partir de instituições financeiras em Angola, ainda não. O que os jovens têm feito, e também por conta da desvalorização cambial, existe um grupo, e também aí não seria talvez os jovens, mas a população adulta, como tem procurado e tem procurado os educadores financeiros em Angola, tem estado a procurar quais são os instrumentos financeiros disponíveis em Angola e qual é o canal correto para se investir fora da Angola, né? E não em Angola. Em Angola, nós não temos nenhuma instituição financeira que faz essa ponte. O que os jovens têm estado a fazer é usar a Interactive Broker e a Trade212, né? Passa aqui a publicidade, que são as duas únicas plataformas que permitem angolanos, sem nenhuma outra nacionalidade, investir no mercado norte-americano a partir de Angola. Claro que o processo de transferência de capital é um processo de transferência normal, é uma transferência internacional, ou no caso da Trade212 até via cartão de crédito, né, de bandeira internacional, que são os cartões Visa ou Mastercard. Mas a partir de Angola não temos ainda nenhum instrumento financeiro que os jovens tenham essa possibilidade. Nós temos agora um mercado de empresas de asset management, né, as empresas de gestão de ativos que está a crescer bastante. A cada dia vão surgindo novos fundos de investimentos, mas todos eles ainda voltados para os instrumentos financeiros e especificamente renda fixa que existe em Angola e um pouco de renda variável. Já se começa a ter essa discussão sobre a possibilidade de se investir fora da Angola, a partir da Angola, usando as instituições financeiras angolanas, mas ainda não tem. Os jovens fazem, a população adulta tem feito individualmente, mas um grupo um bocadinho já mais instruído, que principalmente as pessoas que têm salários indexados, o pessoal que trabalha na petrolífera, que é um setor também muito desenvolvido em Angola, o pessoal que já tem este mindset de proteção de valor, já procura instrumentos financeiros fora da Angola. Mas existe também um outro grupo que mesmo dentro da Angola procura opções de investimentos que
protegem da desvalorização da paridade cambial entre o Kwanza e o dólar. Dentro ainda dos instrumentos de renda fixa, nós temos em Angola os títulos do Tesouro indexado à taxa de câmbio e temos os títulos de Tesouro em moeda externa, né, que por acaso é dos instrumentos financeiros mais usados pelos bancos para a proteção cambial, e também existe um grupo de investidores em Angola que procura muito esse instrumento. Por acaso é dos instrumentos mais procurados, né, e nas salas de mercado aparece uma vez e já desaparece, a não ser que o Estado imita, mas os jovens procuram esse instrumento como um mecanismo de proteção cambial. Ok, obrigado. Nós ainda tínhamos aqui uma pergunta, eu vou fazê-la. Aqui, já estamos fora da hora, se calhar a CMVM não vai gostar disto, mas é a última pergunta, se conseguirem serem rápidos. Portanto, é uma pergunta que está aqui no chat, foi posta pelo Leandro Montronde, espero ter dito bem o último nome. O que ele diz é, tendo em conta que os jovens não têm ou têm uma baixa literacia financeira, mas que sentem necessidade de atingir a liberdade financeira, qual é a base que devem ter para percorrer o processo de independência financeira? Ok, deixa-me se calhar começo já e terminar. É assim, o primeiro passo que eu tenho estado a dizer constantemente, né, há vários anos, o primeiro passo para se alcançar a independência financeira é ter conhecimento de literacia financeira, né, ligado aos produtos financeiros. E o conhecimento é a porta de entrada. Provavelmente o Rafik, o Franklin e o Gustavo Cerbasi, quase todos os educadores financeiros têm cursos de educação financeira ou cursos de como as pessoas podem começar a investir. Então, o primeiro passo para se alcançar a independência financeira é certamente fazer uma formação ou munir-se de conhecimento suficiente para, primeiro, organizar a vida financeira, né? Não ter dívidas, ter uma reserva de emergência e depois, a partir daí, começar a investir. No que investir? Algo que também temos dito, para se alcançar a independência financeira não precisamos, e o Rafik tocou nesse ponto, nós não precisamos ter os instrumentos de investimentos mais inovadores ou mais alternativos com rentabilidade espetacular, como criptomoedas ou mesmo como a negociação ativa, né, da própria gestão ativa da própria carteira, que de compra e venda, compra e venda, compra e venda. Né? Uma coisa que eu tenho dito, e o canal por acaso é justamente a renda passiva, não só de forma de renda, mas também mesmo na própria gestão da carteira, né? Para se alcançar a independência financeira, muitas das vezes não é preciso fazer muita coisa. É só fazer as coisas certas, de forma consistente e por um longo período de tempo, que o resultado a ser alcançado poderá ser o expectável. Né? É isso mesmo. Bem, Ah, eu acrescentaria aqui uma coisa, Pedro, que é tão simples quanto isto, que é ah, quando pensamos naquilo que é a acumulação de riqueza através dos investimentos, as pessoas focam-se muito na parcela da rentabilidade. E a verdade é que aquilo que poderá ter mais impacto face àquilo que eu posso ganhar de rentabilidade é quanto dinheiro eu consigo colocar na máquina dos investimentos. Então, o conhecimento de como gerir efetivamente os investimentos, e acima de tudo montar uma carteira de investimentos simples, é o mais importante, e depois pegar no resto do tempo e investir nas competências que vai permitir ter mais rendimentos, progredir na carreira, ter prémios no seu trabalho. Então, o investimento em si, para que possa gerar mais riqueza pessoal, para que aumente os seus aportes aos investimentos, vai trazer muito mais retorno e muito mais acumulação no futuro do que propriamente perder tempo a tentar maximizar a carteira por mais 1, 2 ou mesmo 3%. Então, eu diria que seria o que o Lopo disse, que é conhecimento sobre esta componente da educação financeira mais base, mais pura, e depois como é que eu pego nas minhas competências naturais e maximizo-as para que eu possa ser promovido, mudar de emprego e gerar mais poupança para poder investir mais. Acrescentando aqui o que foi dito aqui pelo Rafik, simplesmente acrescentava que, começando por construir um simples orçamento, portanto, controle de gastos, ou seja, tentar detalhar as despesas fixas e variáveis, tentar identificar onde é que estão os gastos supérfluos, permitir, enfim, fazer com que haja um ajuste entre o estilo de vida e aquilo que a pessoa ganha, como é natural. Depois a criação também do fundo de emergência, portanto, enfim, isto também pode dar algum conforto psicológico a algumas pessoas. E depois também, já agora, também a questão da eliminação de dívidas, portanto, começando pelo mais básico, não é? Portanto, esta questão de eliminar dívidas, ter um orçamento, ter um fundo de emergência, aí sim fica uma boa base para que possamos iniciar, enfim, este processo de independência financeira. ok.
Bem, nós vamos terminar, já estamos atrasados. Eu agradeço aos três, ao Gustavo já vou fazê-lo depois. Adorei ter feito este debate, foi muito enriquecedor. Acabamos por ter, somos países diferentes, mas os problemas são os mesmos. E é muito interessante ver perspectivas diferentes do mesmo problema. Portanto, agradeço a todos, muito obrigado, até à próxima. Até já. Tchau, obrigado.